Fala pessoal, tudo bem? Começando nosso YouTube, saindo agora já meio que em cima da hora, espero que você goste, um episódio mais curtinho. Estou de volta a Sorocaba depois do final de semana na praia. O Med está em San Diego de blusa, Med. Que história é essa? Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, querido. Cara, aqui em San Diego o tempo é muito peculiar. Todo santo dia de manhã é frio. Todo dia. Todo dia é tempo fechado, meio friozinho. E aí vai chegando ali 9, 10 horas da manhã, o tempo começa a abrir, e à tarde faz um solzão. Coisa linda, hein, Med? Mas assim, E à noite a temperatura cai de novo. mas existe explicação? Não? O El Ninho? O É, que está acontecendo? segundo os locais aqui, as pessoas de San Diego, é o tempo de San Diego em junho. Entendi. Junho é assim. É, Mas é, e é. chove, não chove? Não chega a chover, cara. Chega a ser meio que um serenão, sabe? Um negocinho mas chove A muito pouco. Califórnia tem Aqui nós esse estamos lá no problema, né, deserto. de pouca chuva, né? Los Angeles é um lugar que também chove muito pouco, né? Chove muito pouco e às vezes chove demais, né, cara? Chove demais mesmo. Teve muita cidade aqui mais pro interior da Califórnia, mais longe da praia, que teve problema esse ano de, tipo, do Brasil, sabe? Cidade alagando, esse tipo de coisa. Caramba! Ô, Med, aqui no nosso overlay eu coloquei na planilha alguns assuntos que nós vamos falar sobre hoje. Hoje tem Flamengo e Vasco fechando a rodada do Brasileirão, né? Uma rodada que começou no sábado, termina hoje com o Clássico Carioca. Tem Stanley Cup, o Vegas jogando para abrir 2-0 em casa contra o Florida Panthers. Lembrando que Vegas é da costa oeste, lá do canto, né? E o Flórida na costa leste. Então o Flórida tá viajando, tá longe de casa. O Super Flórida que fez 1-0 no jogo 1. Todo mundo falou, será? Mas aí o Vegas foi lá, virou, tomou um empate, abriu 5-2. O seu over bateu. Tem Roland Garros, a nossa Super Biadade já ganhou hoje. Tem MLB com a rodada da noite e a Bundesliga com um joguinho só, o último do ano. O jogo de volta do Stuttgart contra o Hamburgo, ou melhor, Hamburgo agora recebendo o Stuttgart. Ô Med, quer começar falando desse Flamengo e Vasco? Cara, jogão, né? Clássico. Duas equipes que se conhecem bastante, que já jogaram bastante nesse ano. E a odd do Flamengo tá muito interessante, né? É difícil querer apostar em vencedor em clássico, mas, cara, o time do Flamengo é superior ao do Vasco. Eu só esperaria para ter certeza de que o Flamengo vai com todos os titulares, né? Uma vez que o Flamengo ainda tá com a sua classificação em aberta na Libertadores e tem uma rodada importante. O Flamengo, na quinta-feira, joga pela Libertadores contra o Racing em casa. O Flamengo precisa ganhar do Racing de qualquer maneira. E então basicamente é isso, é esperar um pouco, ver se o Flamengo for com o time todo titular. A odd da vitória do Flamengo ela tá muito alta e não tem por que não tentar aproveitar isso, mas eu esperaria a escalação, porque o Flamengo no grupo dele da Libertadores ele tem só 5 pontos, né? Ganhou só um jogo em 4 e ele ainda tá com a classificação. Eu não acredito que o Flamengo terá problemas para classificar, até porque faz os últimos 2 jogos em casa, mas é importante saber se o Flamengo vai com força máxima. Você acredita que é melhor apostar num 1,80 Flamengo titular do que arriscar um 1,93 e ficar à mercê? Cara, eu acho, porque o jogo do Flamengo na quinta-feira é muito importante. O Flamengo não vai querer fazer o vexame de ser eliminado na fase de grupo, né? O Flamengo, basicamente, ele depende só dele, faz os 2 jogos em casa. Se ele não ganha do Racing, ele pode se classificar na última rodada, mas caso o Nublense venha a vencer o jogo fora de casa contra o Alcas, o Flamengo aí não vai depender mais dele e pode acabar se complicando na Libertadores, né? Então é importante saber se o Flamengo vai disponibilizar tudo que tem de melhor para o jogo de hoje. Perfeito. Vamos lá, mais um aqui, hein, Nigel? Jogo 2 Stanley Cup. Tem entrada para esse jogo, Med? Cara, é a mesma leitura do primeiro jogo, né? Um jogo muito equilibrado. Flórida chegou a ficar na frente o primeiro jogo. O jogo foi 5-2 pro Vegas, mas, cara, não se engane, né? O jogo foi muito mais equilibrado do que o placar mostra. O jogo tava 2-2 no último período, faltando 15 minutos para acabar o jogo. São duas equipes muito boas. O Flórida ainda não tinha
tomado tanto gol assim em jogo dos playoffs agora recentemente, né? Teve alguma dificuldade contra o Boston, mas depois dominou muito a série contra o Toronto e contra o Carolina. E é um jogo muito arriscado, mas eu ainda acho que o over de gols nesse jogo é a melhor opção pelo tanto de poder que os dois times têm. Perfeito. O Zverev joga contra o Dimitrov hoje à tarde, Med. Falando de tênis, a gente quer dar esse menos 3,5, tá pagando bem melhor na bet dos brasileiros do que em outros portais. Fica atento, essa é a nossa entrada, Med? O Zverev tem um excelente retrospecto contra o Dimitrov. E cara, um jogador muito mais completo do que o Dimitrov. Não é um jogo tão simples, mas o Zverev vem fazendo um baita de um campeonato e eu acredito que seja o grande favorito para esse jogo e a melhor odd disponível para a partida. É isso, né? A melhor odd disponível. Porque, por exemplo, o cara pode falar, mas é um confronto, porque daí? E se o Dimitrov vai levar para o over, né? O over tá 38 games e meio. É uma linha que dá para passar? Dá para passar, mas se o Zverev passar o carro num 3-0, que não é tão simples, você fica exposto, né? Você acha que por 1,85 é melhor o menos 3,5 do que esse over de games, certo? Não é difícil e é até provável que o Zverev perca um. Só que o problema é que o problema do over é que se você tiver um set ruim, você pode acabar ficando na chuva. Eu prefiro menos 3,5 do que o over. Eu acredito que o jogo não será 3-0, mas 38,5, se você tiver um set 6-2 ou 6-1, complica demais no Saibro. A gente vê muito mais quebras de quebra de serviço do que em campeonatos de quadra rápida. Tá aí. Não acho 38,5 ruim não, tá? Eu só acho que o menos 3,5 para a qualidade dos jogadores eu vejo mais vantagem. Se o Zverev entrar no primeiro set e começar sacando, e ele conseguir quebrar o saque do Dimitrov uma vez nos 4 primeiros games que o Dimitrov saque, já abre uma vantagem muito boa. A gente começa a ficar mais tranquilo, precisando apenas da vitória do Zverev. Já faz aquela gordurinha gostosa, né, Med? Boa, boa, boa. Mais um jogo aqui que a gente marcou é da Bundesliga, falando de futebol ainda, a Bundesliga com o último jogo da temporada. Hamburgo tomou uma trauletada 3-0 para o Stuttgart. Hoje o over 2,5 continua baixinho, 1,54. Ambas as equipes marcam 1,50. Tá ruim achar valor nesse jogo, né, Med? Cara, tá ruim, assim, a minha opinião, o confronto já está decidido, né? O Stuttgart vai continuar na Bundesliga e o Hamburgo vai continuar mais um ano na segunda divisão. E, cara, o Hamburgo que joga em casa não tem nada a perder hoje. Nada. Nada, 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 nada. Eu acredito que vai ser um jogo bem movimentado. Acredito que o Stuttgart vai jogar muito para frente, o Hamburgo. Espero outro jogo de bastante gol. Espero um jogo para 3, 4 gols ou até mais, cara. Acho que vai ser um jogo muito bem movimentado. A gente falou aqui no primeiro jogo, o Hamburgo é um time que toma gol de todo mundo na segunda divisão. Quando pegou um time da primeira divisão, teve muito problema no primeiro jogo, teve jogador expulso, acabou levando 3-0, decidiu o confronto, né? Não vai conseguir virar para cima do Stuttgart, mas acredito num jogo de bastante gol. Tem bastante linha interessante nesse jogo. No over de gols do jogo das equipes, o 1,5 gols do over 1,5 gols do Stuttgart 1,84, over 1,5 gols do Hamburgo a 2,17, e acho que vai ser um jogo bem movimentado. Quer arriscar alguma aqui para entrar? Cara, a melhor opção desse jogo, mas aí a gente pode acontecer o que aconteceu no primeiro jogo e não ter mais essa opção, mas a melhor opção desse jogo era você pegar o 2,5, 1,75, 1,80 ali na casa dos 15 minutos do primeiro tempo. Perfeito. Mas é o que aconteceu no primeiro jogo, cara. No primeiro jogo a gente esperou isso acontecer. Bateu. O Stuttgart fez um gol com 1 minuto, na verdade foi em menos de 1 minuto, e aí não tinha mais como pegar o over. No segundo tempo o over 2,5 chegou, tá pagando a casa de 1,80, porque o jogo virou 1-0 o primeiro tempo, né? E basicamente é isso. Mas eu espero um jogo para bastante gol. Eu acho que esse jogo tem margem para quem quiser apostar no que quiser que seja gol. Tá aí. Seja olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É. Vai que vai. Med, pra gente passar aqui o último assunto,
Já 10 minutos de episódio, MLB, né? Hoje tem Tampa Bay Rays, tem Philadelphia Phillies, o Pirates pegando o Athletics. O pessoal pode até falar, pô, mas todo dia vocês apostam contra o Oakland. Não tá feliz, aposta no Oakland. É simples assim, né, Med? O Oakland ontem abriu 5-1, conseguiu perder o jogo. E de um time que é qualificado, mas não é um dos melhores ataques da liga, que é o Miami Marlins, cara. O Oakland é todos os dias. Você acorda, vê com quem eles vão jogar e você aposta contra. Obviamente eles vão pegar algumas equipes ruins também na temporada, que você vai até achar valor em alguma coisa que o Oakland possa fazer, mas não é o caso de hoje. O Pittsburgh Pirates é um time muito mais qualificado, muito mais E pronto. sabe que precisa ganhar, né? Porque se não roubar jogo contra o Oakland, fica difícil numa divisão bem complicada como é a deles. E o Oakland talvez esteja fazendo seu último ano aqui, né, na Califórnia. Dos vai para Las Vegas, Nevada. Ô, Med, Milwaukee Brewers, Cincinnati Reds. Hoje é algum dos meninos lá? Não é o Woodruff hoje. Hoje tem o Padres com o Blake Snell. Vai no jogo hoje, Med? Cara, eu vou falar pra você que eu acredito que não. O preço dos ingressos muito, muito alto quando começa a chegar perto do dia. E ontem eu pesquisei muito jogo. Quarta-feira contra o Mariners, cara, tem ingresso por $8. Tem jogo contra o Tampa semana que vem por 11. Achei jogo contra o Guardians por 9. Então o que eu acho que eu vou fazer hoje é ir lá no Petco Park, comprar uma quantidade grande de ingressos, todos os jogos que tiverem na casa de $10. E o jogo hoje está na casa de 35, $36. E aí porque você o Cubs acaba. tem muita torcida, né? E assim, se você deixar para comprar perto do dia do jogo, o ingresso aumenta demais. Ontem foi sold out, o ingresso mais barato era na casa de $46. Então acaba ficando muito caro entre comida, bebida e no jogo, e aí começa a não compensar, porque com esse valor de $40 eu acabo comprando 4 ingressos, cara. Então, tipo, eu vou pegar hoje todos os jogos que forem ali na casa de $10 e vou ver se vou lá no Petco Park e já compro uns 10 ingressos, gasto $100 e melhor do que eu ficar pagando 46, $50 em jogos únicos. Sem né? dúvida. Perfeito. Da onde você tá até o Petco é quanto tempo de deslocamento? De carro, É, 5 minutos. 5 minutinhos, coisa linda. Senhoras e Aqui senhores, tem acesso à estrada, né? Então eu saio daqui, já pego direto a estrada, tem uma saída que já é no Petco Park. Então é coisinha, eu pego a freeway, né? Que você anda bem mais rápido e chega muito rápido, é muito pertinho. legal demais. Parabéns pela experiência, Med. A gente acompanha tudo isso lá no nosso Instagram, @GranaEmJogoTV. Lembrando que hoje, segunda-feira, tem o Brabos da Bet, no oferecimento da Bet Nacional, a parceria Grana em Jogo e o Plano Oficial, a TV do Plano. Vamos que vamos. Hoje eu não falo do CS, mas amanhã a gente traz, porque essa semana tem Blast Spring Finals, um super evento que começa quarta-feira com o Imperial do Fallen, com o Vitality Heroic, vai G2, vai ser bem legal, não perca a oportunidade. Lembrando que quem está no grupo VIP, confere entradas sensacionais todos os dias, coloca aí o QR Code e se você quiser fazer parte da Bet dos Brasileiros, usa o nosso link de afiliado, venha fazer essa moral pra gente e confira odds como essa do Zverev. No outro laranjinha tá 1,78, aqui tá 1,86, Med. A mesma aposta, tá? E não é movimentação de linha, tá? É que a bet é boa demais. Um abraço, até mais, até a próxima, valeu! Alô!